de não depender dos alimentos industriais, dos alimentos com agrotóxicos e alimentos muito processados. Então eles têm uma preocupação maior. Alguns são vegetarianos, alguns são veganos e tentam integrar, né? Porque acho que a ideia de sistema ela ajuda a compreender muito, porque a gente é educado a acreditar que as coisas são separadas e tem poucas ligações umas com as outras, né? E, sei lá, a teoria dos sistemas critica muito esse pensamento e afirma que todos os elementos estão ligados uns aos outros e eles se influenciam mutuamente. Então, você tem um pensamento crítico baseado em teorias de sistema, em ideias de análise do todo, mais que análise das partes, você acaba percebendo e se preocupando com sua alimentação, procurando uma alimentação um pouco mais integral, um pouco mais... Você tem um controle sobre a sua alimentação, né? Você saber de onde veio o alimento, quem produziu aquele alimento, quem vai se beneficiar com a venda daqueles alimentos. E essas são algumas ideias que estão no desenvolvimento sustentável, né? Que é o tripé do desenvolvimento sustentável é ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. É a ideia de que esses três elementos eles interagem entre si e o resultado deles são os resultados que a gente vê na sociedade, né? Então, quando você pensa só no lado econômico, sai, digamos que gera mais lucro você produzir em grande escala, de forma industrial, alimentos com baixo nutriente, baixo teor, baixo valor. Me perdi um pouco. Então, a produção de alimentos industrializados gera mais lucro em detrimento da saúde das pessoas que consomem esses alimentos. E quando você começa a perceber essas relações do alimento, da produção industrial, dos frutos sociais, né, dessa produção que normalmente vão para o dono das indústrias, para as pessoas que possuem capital e não para as comunidades que produzem o alimento, você começa a perceber que sua ação de consumo também é importante, porque é ela que, digamos, alimenta todo o sistema e permite que ele funcione. Então, digamos que é um pouco assumir a responsabilidade e o seu papel dentro da cadeia de consumo dos alimentos. Bom, acho que ficou um pouco confuso essa resposta, mas me desculpe pela confusão um pouco, mas é isso. E a rivalidade Angola e regional, normalmente, assim, não é bem deveria ser uma rivalidade saudável, né? Visões de mundos diferentes. A Angola acredita que a capoeira surge na África, a regional acredita que surge no Brasil, embates de ideias, de posicionamentos. A princípio deveria ser saudável, mas acaba que se torna uma disputa que vai para além da capoeira, né? Porque acaba refletindo um pouco visões de mundo e visões das relações humanas, né? Porque o discurso que a Angola, que a capoeira é brasileira, acaba retirando a importância dos povos negros na construção da capoeira e trazendo para o Brasil, utilizando a capoeira como esporte nacional e como um dos elementos para justificação do Brasil enquanto nação, né? É um dos elementos identitários da nação brasileira e que isso acaba sendo problemático, né? Porque a nação brasileira ela não foi construída por meio de relações harmoniosas, mas sim relações de exploração e relações violentas. Então, acaba que essa discussão se a capoeira surge na África ou surge no Brasil, acaba tendo reflexos para além da própria capoeira. Não se restringe a essa discussão pura e simplesmente de posições e de crenças, mas vai para um campo, tem um efeito social, né? Acaba que
defender a posição de que a capoeira é brasileira, acaba tendo efeitos que muitas vezes são prejudiciais à população negra, né? E tá, então a próxima questão é como o Clube Trondeiro estabelece suas relações com o Estado. Até onde eu percebi, são relações mínimas, muito poucas, assim. Até 2011, 2012, não existia nenhuma, porque o evento era pequeno. A partir desse momento, 2012, a Prefeitura de Valência começou a dar alguns apoios para o Clube Trondeiro, apoio de alimentação, um pouco de transporte, mas basicamente naquele nível de ofícios, né? Você pede o apoio e a Prefeitura oferece. Ainda não está no campo das relações, de constituir projetos, de trabalhar, estabelecer parcerias, né, de atuação. Até hoje é um pouco no campo da, digamos, relações que indivíduos e grupos estabelecem normalmente no Estado, né? Você pede um apoio, o Estado vai lá e oferece, né? Mas ainda não tem uma parceria muito forte. Pelo que eu percebi também, existe uma resistência em atuar junto com a polícia, né? O mestre Cobra Manso já foi policial, na década de 80, e foi expulso da polícia porque estava com o livro do Capital de Marx. Ele estava lendo o livro do Capital, descobriram e expulsaram ele da polícia. Então existe certa resistência em trabalhar junto com a polícia, às vezes é mais com algumas secretarias de Valência, e não estabelecer relações muito profundas, né? Fica mais no campo da prestação de alguns pequenos serviços. E do movimento negro, que eu vi até hoje foram indivíduos. Alguns indivíduos participam, outros não, mas não tem... Vários já participaram, hoje não participam mais. Aí tentam criar formas de atuação no nível individual mesmo, né? Você saber que existem as opressões, você saber que precisa se fortalecer, saber que precisa atuar em grupos, mas não são grupos tradicionais, né? Grupos do movimento negro tradicionais que tentam atuar na sociedade, acionando o Estado e fazendo a política tradicional. Acaba sendo mais no nível dos indivíduos. E como o Clube Trondeiro estabelece uma relação com os movimentos rurais. Essa questão eu nunca vi, assim, até hoje está meio... Ainda não foi uma questão trabalhada. Pelo que eu vi até hoje, não tem nenhuma relação e poucas pessoas falam sobre isso, né? Tem um pouco no campo do indivíduo também. Tem o Gonzalo, que tem ligação com a SLN do México, né? Mas eu não sei qual é essa ligação, assim. Eu sei porque eu já vi algumas fotos e tal, mas nunca conversei, nunca questionei ele para saber qual é o grau dessa relação. Mas são questões que acredito que ainda serão trabalhadas, né? Primeiro a moça aqui da frente, depois o professor Chico. Eu acho que dá para ouvir isso também. Primeiro, parabenizar o belo trabalho. É um relato muito extenso e bastante detalhado sempre. Colocaste uma coisa muito interessante, né? O intercâmbio, justamente entre os países. E aí ficou uma dúvida, na verdade. Há também essa troca de experiência no Brasil com os quilombos? Se há essa troca. E se tu tinhas alguma informação ou algum evento que ocorreu, alguma experiência mais concreta que tu tivesse participado, alguma coisa assim. Só isso. Professor Chico. Chico veio falar. Boa noite. Boa noite a todos. Parabéns a Baiomi. Lembrando, parabéns também a todos que estão presentes, né, participando desse evento no dia 13 de maio, né, e dia de denúncia, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, e uma palestra
que vai procurar fornecer um pouco de reflexão para a gente sobre essas novas formas de resistência, né, que o Abayomi vem trazer para nós aqui. Né. O nome Abayomi, né, não vou falar do Félix no final, porque todo mundo já sabe, mas tem Mandela ali, né? Nós abrimos aqui em fevereiro, fazendo homenagem a Mandela, Nelson Mandela, 3 filmes, debates, etc., né, que foram feitos, e agora Mandela aparece novamente aqui, não é, o nome, e a discussão África, Quilombo, quer dizer, uma série de signos nos ajudam aqui a criar um pouco o cenário dessa noite, né, dessa reflexão, desse momento aqui. Eu gostei muito da sua forma de apresentação, da sua formação, alguém legal que a Karina lembrou, né? Da sua formação, engenharia florestal, e aí com o pé na reflexão crítica, na tentativa de fazer essa relação entre o que o cabedal da engenharia florestal pode fornecer, né? E transformar isso em algo para além da questão tecnológica, dos pacotes tecnológicos que vocês são subsidiados lá, né? Daí a opção que você fez e a reflexão, se ela responde às questões ou não, é outra conversa, que é um caminho que você está fazendo, né? Você continua seus estudos. Então, uma das minhas questões é se você vai continuar estudando na mesma linha que você está, né? O que você está pensando aí, seu doutoramento ou não doutoramento, ou continuar as pesquisas, etc., né? A outra questão tem a ver com a reflexão que se apresenta, né? E, logicamente, eu não li nada sobre o quilombo Telondés, que era importante você dizer se tem algum material já escrito, como que a gente pode ter acesso, né? Porque nós podemos colocar isso na bibliografia dos alunos, fazer a crítica um pouco mais elaborada, né? Mas, da forma como você apresentou, se eu entendi bem, e aí eu vou tentar fazer uma crítica aqui, lembrando que provavelmente o João Batista não poderá fazer essa crítica, até porque é pai, não é? Então alguém tem que fazer, não é? Então eu vou me colocar no papel de alguém que vai tentar uma crítica, né? Tentar, porque acho que você leu sobre isso, pesquisou, e portanto tentar buscar um limite dessa discussão para a gente poder compreender mais o que está colocando, tá? Pelos estudos que nós estamos fazendo, etc., né, essa discussão sobre os quilombos e o próprio processo que leva à questão da titularização das terras dos quilombos, etc., passa pela ideia de uma comunidade enraizada. Então, pessoas que têm... quando se fala do resgate da tradição, é da tradição daquela comunidade, que difere de outra comunidade, mas tem elementos comuns, etc., etc. Da forma como você apresentou aqui, não há tradição ainda, né? Há algumas pessoas formadas na capoeira de Angola que têm um projeto de ensinar isso numa perspectiva alternativa, lançam um manifesto, chamam as pessoas que atentam para isso e vão lá e vão aprender e vão relacionar isso à questão da natureza, uma resposta alternativa da produção de alimentos, um estilo de vida, como disse o colega, né? O Frank, né? Falava do estilo de vida. Veja, então isso está mais para uma comunidade alternativa do que na tradição da discussão sobre quilombo que nós temos. E isso pode ser uma novidade para nós, né? Chamar de quilombo. Então, não estaria aí, na verdade, uma apropriação incorreta do conceito de quilombo? Porque, e aí eu não estou incomodado com o K. Eu estou incomodado com o quilombo mesmo, porque da forma que se apresentou, isso não é um quilombo. Mas não deixa de ser uma comunidade de resistência. Por que quilombo? Qual é a relação, de fato, com a ideia de quilombo na questão dos elementos que compõem a formação de um quilombo, né? Mesmo os remanescentes? Porque ele precisava ter, por exemplo, não que precisa ter um inventário, mas quais são os elementos que ligam uma comunidade, que permanece, que cria essa cultura? Porque não necessariamente os quilombos têm que ser de resistência. Porque o que são os quilombos? São as comunidades, como toda a comunidade, na sociedade capitalista. Então, lá dentro vai ter rivalidade,
vai ter inveja, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter hierarquia, não vai ser muito diferente das outras comunidades. Porque se for diferente, então é alguma coisa estranha que está acontecendo, não é? Então, o que acontece? Na forma como você apresentou, ela, a meu ver, é uma comunidade alternativa. E não existe só essa, existem vários espalhados pelo mundo, grupos que se juntam para tentar uma outra forma de vida que não a capitalista e que, portanto, vão fazer lá um conjunto de filosofias, de questões que podem melhorar a vida, né, seja a prática da alimentação, da forma de educação, disso e daquilo, e vai procurar praticar isso para ter uma resposta no plano do indivíduo, da família, desse, daquele, etc. Mas isso não tem uma implicação direta na transformação da sociedade, mas dessas pessoas, etc. E na forma como você apresentou, se essas pessoas vão embora e vão renovando, não é? Então, na verdade, funciona como uma espécie de centro de formação, não é? Algumas pessoas têm algum conhecimento, uma reflexão, está articulado isso. As pessoas que têm interesse vão para lá, aprendem, trocam, quer dizer, aprendem a capoeira de Angola, aprendem algumas questões ligadas à tradição africana, brasileira, etc, etc. Também dão um pouco de si, né, que fica lá também os conhecimentos, e vão embora. Aí vem outro grupo e o ciclo se repete. E aí passa-se uma filosofia, etc, etc, etc. Mas não há uma articulação com o movimento social, com isso, aquilo, etc. Então, não seria, na verdade, aí terminando, isso uma comunidade alternativa. E a apropriação da palavra quilombo aí, na verdade, mais prejudica as comunidades de quilombo que estão tentando se afirmar do que aproxima? É uma questão para pensar. Sobre o slide anterior, que dizia sobre a taxa de territórios titulados por Estado. Eu fiquei na dúvida porque eu vi que sofri uma variação muito grande entre um Estado e outro. Quando eu esperava que, na verdade, essa taxa de titulação fosse maior em estados que tivessem mais comunidades remanescentes, como Bahia, Maranhão, e eu vi que era maior no Pará. Aí eu fiquei na dúvida para entender por que seria essa diferença muito grande, considerável entre uma e outra, se ela tem uma questão de dimensão geográfica, ou se é uma conquista de lutas dos movimentos. E outra também é que eu não sei se você falou durante a palestra, se o quilombo ele tem as suas terras reconhecidas, já delimitadas. Agora, mais uma para finalizar? Tá. Então, das últimas frases primeiras. Então, a diferença de taxas, por exemplo, hoje eu fiquei sabendo que o Rio Grande do Sul tem a maior quantidade de territórios titulados. E, se não me engano, o Maranhão é o estado que tem a maior quantidade de comunidades quilombolas. Então, essa diferença, a meu ver, reflete mais a organização e a cultura de atuação política dos grupos sociais do que a quantidade dos quilombos em si, né? Acho que os estados do norte, os estados do nordeste acabam sendo prejudicados com esse processo de titulação, porque o processo de titulação você tem que ter muito conhecimento para você transitar dentro do sistema burocrático, que é um processo muito longo. E tem que acionar o INCRA, tem que acionar a Fundação Palmares, Fundação Cultural Palmares. Demora muito tempo, vários anos. Depois que todo o processo está pronto, depende da boa vontade do presidente, da presidenta. Então, assim, não é um processo linear, simples. É um processo político, que envolve disputas, que envolve influências. Então, assim, a cultura dos estados do sul, do sudeste, acaba influenciando, a cultura de atuação política, né, dos grupos sociais, acaba influenciando na efetivação dos quilombos.
Eu acredito mais nisso, sim, mas é algo que tem que ser pensado mais, né? Porque essa informação que eu tive em relação ao Rio Grande do Sul, tive hoje. Daí eu tenho que pesquisar, tenho que pensar sobre esse assunto. O quilombo Tenondê, ele não é um quilombo de ocupação tradicional. Um pouco para responder o Chico. Não se afirma enquanto quilombo de ocupação tradicional. Foi uma propriedade, mas Cobra Mansa comprou a propriedade e está tentando construir o que ele chama de quilombo Tenondê. Aí, em relação a ser uma apropriação incorreta do termo quilombo. Bom, ele não é um quilombo de ocupação tradicional. Ele não procura o reconhecimento do Estado dos seus títulos, da sua titulação para ter acesso à assistência técnica e extensão rural. Ele é uma comunidade que se afirma enquanto quilombo e que busca criar estratégias próprias para sobreviver na área rural. Então, é válida essa visão, essa interpretação de que possa ser uma apropriação incorreta. Mas eu vejo mais como uma tentativa de não permitir que o conceito de quilombo criado pelo Estado brasileiro limite o que seja quilombo de fato. Porque para o Estado brasileiro, agora chegou o momento de afirmar que quilombo é só de ocupação tradicional. Mas quando isso eu falei durante a palestra, né? Quando foi o momento de reprimir qualquer negro, 3 a 5 negros era quilombo, e não fala onde, não fala se era no espaço rural. Em nenhum momento, Império, agora eu esqueci quem foi que, 1700 alguma coisa, eu esqueci agora quem foi, mas foi o Império Brasileiro, afirmou, quilombo, 3 a 5 negros, se tiver reunidos, é um quilombo e pode reprimir. Não fala que tem que ser no espaço rural, não fala se é no espaço urbano, não fala se mantém a sua forma de vida, se está aculturado, se é escravo fugido, se não é. 3 a 5 negros é quilombo e pode reprimir. Quando chega o momento de afirmar, de criar políticas públicas para gerar modos de vida dessa comunidade, eles restringem, falam, não, quilombo é só que for na área rural, só que for de ocupação tradicional, que mantém seus conhecimentos, mantém seu modo de vida e que esteja isolado do resto da sociedade. Isso claramente, para mim, na minha interpretação, isso é claramente para evitar que uma quantidade muito grande de comunidades tenham acesso às políticas públicas e tenham acesso a recursos do Estado. Então, eu prefiro trabalhar com a ideia de que quilombo, de fato, é qualquer ajuntamento negro que resista à opressão, que resista ao racismo, independente de onde ele esteja e da forma com que ele se constitui. Não só, para mim, quilombo não é só o que se constituiu no passado e se perpetuou no tempo. Quilombos são construídos hoje. Quilombos podem ser constituídos hoje e no futuro vão poder continuar se constituindo. Entende? Porque isso alarga as possibilidades e fortalece a luta quilombola. Porque você não fica refém do que o Estado define o que seja quilombo. As próprias comunidades negras decidem por si só se são ou se não são quilombos e a forma que elas querem criar suas estratégias para sobreviver e para se reproduzir na sociedade. Então, a relação então, deixando bem claro, o quilombo Tenondê não é um quilombo de ocupação tradicional, mas é um quilombo moderno, que ainda a gente precisa entender esse fenômeno para poder saber o que é o quilombo moderno, o que é o quilombo Tenondê. Mas, para mim, é importante, digamos, manter essa questão em aberto e permitir que os fenômenos sociais informem o que eles são, mais do que as pessoas, cientistas, políticos, estados definam o que a realidade é. A realidade é mais fluida do que as definições impostas pelo Estado, por cientistas ou quem for. E os conceitos devem
se modificar no tempo para poder se encaixar na realidade. Não a realidade se encaixar nos conceitos que são políticos, que são criados também, né? E criados com objetivos, muitas vezes de restringir a atuação dessas comunidades e dos grupos sociais também. Então, o Quilombo Tenondê, a relação que eu vejo com o Quilombo é porque são pessoas negras que estão tentando construir uma comunidade rural. Isso, digamos, as lideranças, né? Porque não só pessoas negras participam dessa comunidade, né? Várias pessoas brancas, indígenas, pessoas de outros grupos étnicos também participam do Quilombo Tenondê. Mas, digamos que, pelo fato de a ideia e a coordenação ficar na mão de pessoas negras, para mim já realiza a ligação suficiente com os quilombos e com a cultura negra. E outra coisa que é importante, as tradições são inventadas também. A gente coloca muito essa pureza. Tradição é uma coisa fechada no tempo e cristalizada. Não, as tradições são inventadas. E as tradições são invenções humanas, coletivas, de grupos sociais. E a invenção das tradições não está congelada no tempo. As pessoas inventam tradições cotidianamente. Os grupos sociais inventam as tradições ao longo da história das suas comunidades, né? Então também tem essa liberdade, assim, não ficar fechado no que aconteceu no passado, mas tomar para si a responsabilidade de construir sua própria história, construir sua própria tradição, construir a história do seu grupo. E não permitir que outros grupos, o Estado, outros grupos opressores definam o que você é. Mas a definição tem que partir dos próprios grupos. E em relação ao Quilombo Tenondê ser um centro de formação, de fato, minha ideia quando eu vi o Quilombo Tenondê foi justamente essa, só que eu chamo de unidade demonstrativa. Tem técnicas, tecnologias, formas, metodologias, e as pessoas vão para aprender essas metodologias, essas técnicas, e depois retornam. De fato, é isso, mas essa é uma característica do Quilombo, não é, digamos, ou é isso ou é aquilo, ou é o Quilombo, ou é um centro de formação, ou uma unidade demonstrativa. As coisas são mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? É um Quilombo e pode ser um centro de formação, pode ser outras coisas além de Quilombo. Tá. A titulação dos quilombos passa pelo realizamento. Assim, a titulação dos quilombos passa pelo realizamento das comunidades. De fato, passa. Mas ser quilombo não necessariamente passa pelo realizamento e passa pela necessidade de ser titulado e ser reconhecido pelo Estado. Existem quilombos que não são reconhecidos pelo Estado e não tem problema nenhum, desde que eles consigam se manter sem acesso aos recursos do Estado, né? E para ter mais acesso à informação do Quilombo Tenondê, sei lá, a literatura relacionada ao Quilombo Tenondê ainda está em construção, né? Porque é uma experiência muito recente, muito nova, e tem muita pouca coisa ainda escrita e formalizada em relação a ele. Está tudo ainda no campo do experimental e do campo da construção. Então ficou um pouco, ainda não está, digamos, está mais no campo da experiência, de você entender o que está sendo feito lá, do que no momento da difusão do conhecimento que já foi gerado lá. O conhecimento ainda está sendo gerado, ainda está, a identidade do Quilombo Tenondê ainda está sendo construída. Então, para aprender mais o Quilombo Tenondê, é necessário ir até o Quilombo Tenondê e ver em primeira mão, né? Vou continuar estudando, sim, né? Pretendo. Aí eu penso em fazer alguns estudos comparativos entre algumas comunidades que sejam semelhantes à experiência do Quilombo Tenondê, para justamente criar esse centro de formação que o Chico falou. Tentar propor um centro de formação, uma unidade demonstrativa, que sirva para formar os técnicos extensionistas que vão atuar nos quilombos tradicionais, né? Você tem um espaço onde técnicos vão suprir as lacunas da formação deles, acadêmica, para quando forem atuar nos quilombos tradicionais, eles já terem essa formação e saberem como lidar com essas comunidades. E, para terminar, se a troca entre os quilombos, né, tradicionais. Tem uma rede Mucambos, se eu não me engano. E outras redes também, só que eu não conheço tão bem e não tenho proximidade. Mas existem várias experiências de constituição